Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha e este é o livro das alegações. Hoje fazendo um vídeo aqui bem improvisado, num lugar que eu não estava esperando, né? E vamos em frente porque a gente não pode deixar de trabalhar, né? Produzindo aí o conteúdo para vocês e tentando resolver questões e problemas que eu acho que são interessantes. Hoje o nosso tema desse texto que eu tenho aqui, que aliás eu não sei se eu vou ter que interromper esse vídeo por causa do tempo, né? Porque eu estou gravando em ambientes completamente fora do meu controle aqui, né? Pode chover, pode ventar, pode acontecer qualquer coisa aqui, tá? Nós estamos na mão de Deus. Segura firme aí que eu vou segurar firme aqui. Eu tenho um texto na minha mão que eu já imprimi para fazer essa leitura e explicação para vocês, mas já começamos bem, né? Porque eu não sei o nome do texto, porque eu não tenho o título. Né? Eu esqueci de colocar. Como eu estou sem a internet aqui, eu não vou saber dizer exatamente, mas eu posso dar um chute, ó. O tema, pelo jeito aqui, é a libertação, né? As eras da libertação cristã, que são as três fases, né, da libertação cristã. E tem mais alguma coisa lá no título que eu me esqueci o nome agora, mas não importa. Você fica aí assistindo que vai valer a pena, porque eu vou explicar direitinho aqui, tá bom? E tenha paciência, porque a gente não está no nosso ambiente de costume. Hoje eu vou gravar assim, e amanhã provavelmente também. Só que amanhã eu acho que eu vou estar num ambiente um pouco melhor, espero, tá? Para gravar para vocês. E vamos em frente, né? Porque já tá. O canal já tá uns 3, 4 dias sem nada lá, que não deu para gravar, enfim, que né, não funcionou a agenda. E agora eu falei, bom, se eu ficar mais 2, 3 dias sem postar, não vai dar certo. Eu tô com um monte de coisa acumulada aqui, preciso me livrar das coisas, né? Preciso resolver. Então vamos em frente, tá bom? Em uma linha totalmente independente e, na verdade, diretamente contrária à moralidade conservadora das religiões, a moralidade cristã verdadeira, baseada no discernimento espiritual que favorece a consciência e a responsabilidade individual, leva a uma constante e progressiva libertação do ser humano por si mesmo. Então, o que é o ponto aqui? O ponto é o seguinte: existem duas moralidades diferentes da vida religiosa e da vida espiritual. Tá? Quando eu falo vida cristã, eu estou falando de vida espiritual. Então, a pessoa ela pode ter uma vida espiritual ligada a Jesus Cristo até sem conhecer o nome dele. Por quê? Ele mesmo diz que ele coloca nos nossos corações a lei dele, né? O Espírito Santo coloca nos nossos corações a lei do amor, independente de qual seja a sua religião, ou até melhor ainda se você não tiver religião. Né? Fica até mais fácil, porque você sabe que a religião é quem está contra Deus. Né? O Deus tem vários adversários, digamos assim. Ou, na verdade, o diabo é o grande adversário e o diabo tem várias formas, né, de fazer guerra contra Deus, mas a principal, sem dúvida, é a religião. Tá? A religião foi a grande invenção do diabo até hoje, ele não se superou nesse ponto. É a coisa mais avançada em matéria de combate à lei do amor, sem dúvida, é a religião. Tá? E, muito bem, sendo assim, se a pessoa consegue ser fiel à lei de Deus que o Espírito Santo dá testemunho no próprio coração, sem precisar de religião nenhuma para confundir, melhor ainda. Tá? E é disso que nós estamos falando aqui. Existe uma moralidade, por exemplo, né, cristã, religiosa cristã, conservadora, ou de qualquer outra religião que você queira, que afasta o ser humano de Deus. E tem uma moralidade verdadeira que é o Espírito Santo chamando você para viver a lei do amor. E o principal elemento dessa experiência, né, da lei do amor, é a libertação, né, a liberdade. Né, que é uma coisa que Jesus fala sempre também, né? Da liberdade, viver na liberdade, né? Viver livre, buscar a liberdade e também de libertar os outros. Né? Então, é disso que se trata aqui. Tá? A constante e progressiva libertação do ser humano por si mesmo. Tá bom? Esse é o nosso tema. Para entender este processo, é preciso distinguir claramente entre o que é a moralidade religiosa e o que é a moralidade espiritual. Tá? A primeira é formada por uma tradição cuja função principal é a preservação do status quo, ou seja,
é uma moralidade fundada na continuidade de todo o esquema de poder e contra qualquer libertação que perturbe esta realidade. Então a moralidade conservadora, ela funciona para isso aí, ela tem uma função. Qual é a função dela? Manter os poderes estabelecidos. Então se você acha que Deus é o governante deste mundo, então você pode ser conservador, não tem problema nenhum, porque você acha que está tudo bem, né? Já está tudo certo. Essa câmera está com sério risco de cair na frente. Você entende? Se você acha que Deus já governa esse mundo, então tá tudo certo. Então se tá tudo certo, continua o que tá bom. Né? Agora, se você acha que esse mundo jaz no maligno e que a serpente do mundo, Satanás, o diabo que governa este mundo aqui, então manter o governo dele é ruim. Né? O que Deus quer fazer é destruir o governo do diabo, tá certo? Então, só que é o seguinte, o governo do diabo, veja só que coisa interessante. Deus pode destruir assim, né? Um piscar de olhos. Mas, em primeiro lugar, Deus poderia não ter nem permitido que isso se estabelecesse. Então você tem que entender uma coisa, que nós é que estamos nessa encruzilhada. E depende de nós aceitar a lei de Deus ou a lei do diabo, que é a lei do poder. A lei do amor ou a lei do poder. Então por que foi permitido ao diabo ter poder nesse mundo? Porque nós demos anuência. Deus nos deu a liberdade e nós escolhemos o mal. Daí o diabo triunfou no mundo. Quer dizer, triunfou para aqueles que ainda estão enganados, aqueles que ainda estão na ilusão. Porque para aqueles que já aceitaram Jesus Cristo, na forma esclarecida da revelação cristã, ou na forma não esclarecida de uma pessoa que possa não ter recebido essa tradição, essa revelação, melhor dizendo, né, do nome de Jesus, da história de Jesus, etc. Para essa pessoa, o diabo já perdeu e Deus já ganhou. Deus já foi declarado como vitorioso. Né? Mas, enfim, nós estamos nessa encruzilhada. A gente nasce aqui no meio, entendeu? Quer dizer, no meio da bagunça, e agora quem que vai ser glorificado aqui, né? Quem que a gente vai adorar? Você pode adorar Deus, pode adorar o diabo, ou pode achar que fica no meio do caminho, que na verdade é bom pro diabo, né? Aquela história do muro, né? Que o diabo é o do muro. Então, basicamente a questão aqui é o seguinte: o diabo governa este mundo com a anuência do ser humano. Tá? Se você aplicar a lei de Deus na sua vida, você já está fazendo a sua parte para destruir o governo do diabo no que depende de você. Então você vai se liberar da própria escravidão do diabo. Porque Deus vai te dar essa libertação só a partir do momento que você queira. Tá? E você vai ser liberto dessa escravidão pelo poder de Deus de fazer isso desde que você peça, né, que você queira isso. E você também vai libertar as outras pessoas naquilo que o diabo está te usando para governá-las indiretamente, através das suas ambições de poder. Então é assim que o diabo funciona. Ele, por ele, não teria governo nenhum, é óbvio. Deus não teria dado isso aí para ele. Mas o ser humano quer ter poder sobre os outros, principalmente. Sobre os outros seres humanos. Né? E até sobre Deus, porque esse é o tema principal da religião. O poder sobre Deus. E é aí que o diabo faz a festa, entendeu? Então, a libertação serve para acabar com o governo do diabo. Então, a primeira, vou repetir até a frase para ficar mais clara aqui. A primeira moralidade religiosa é formada por uma tradição cuja função principal é a preservação do status quo, ou seja, é uma moralidade fundada na continuidade de todo o esquema de poder e contra qualquer libertação que perturbe essa realidade. A segunda moral, que é religiosa, perdão, espiritual, é formada por um discernimento espiritual, através do qual o Espírito Santo esclarece a supremacia do amor e a necessidade do jubileu moral, da libertação de toda servidão através da renúncia ao poder, de todos os modos não determinados pela providência divina, através das circunstâncias históricas. Então, o que eu estou falando aqui? Uma coisa que eu já falei no canal aqui várias vezes. Tá? Quando eu falo de renúncia do poder, eu não estou falando da anarquia generalizada. Porque a anarquia só serve para o diabo ter mais poder ainda. Porque a anarquia é a zona, a falta de ordem total. A falta de ordem total acaba trazendo como requerimento, como uma exigência, uma brutalidade pior, um poder pior que vem depois resolver o problema da desordem. Né? Tem aquela coisa do ordo ab caos, né? Quer dizer, ordem a partir do caos, solve coagula, né? Da alquimia lá dos satanistas. Então,
A anarquia ajuda o diabo. Não estou falando de anarquia. Quando eu falo da renúncia ao poder, estou falando de renúncia ao poder que você pode renunciar. Que não vai contra nenhum dever moral que você tem. Tá bom? Então eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você seja pai ou mãe. Você já é pai ou mãe, ou seja, você já fez aí o que você fez, certo? Tem uma criatura aí no mundo que, até certo ponto da vida, pelo menos, vai depender de você. Então você tem poder sobre essa criatura. Você não pode falar assim, ah, eu vou abrir mão do poder, eu vou embora. Não, 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 não. Você é responsável agora. Você tem poder, mas você é responsável. Então você tem que cuidar do seu problema. Tá? Você tem que cuidar do seu filho, da sua filha, cumprir o seu dever. Até o ponto que não seja mais preciso, por uma razão ou por outra. Tá? Vamos supor que você é síndico do seu condomínio. Porra, você tem que cumprir com a sua obrigação. Você já foi eleito síndico. Talvez você não devesse ter sido eleito. Isso é uma coisa questionável, né? Por que você quis isso? Foi uma ambição de poder ou sobrou para você porque alguém tinha que resolver um problema e só você podia fazer isso? Aí já é uma questão. Mas vamos, independente dessa questão, vamos supor que você já seja síndico, é um fato. Então, o fato circunstancial te dá o dever moral, é um dever de Estado de você cumprir com as suas obrigações. Então você já tem o poder de síndico, agora você tem que ser responsável por isso aí, pelo menos até o fim do seu mandato, e fazer o seu melhor. Você não pode abrir mão do poder e falar agora que se dane o condomínio, que se exploda, cada um faz o que quer. Não. Tem que ter leis, regras, normas, ordem. E se você faz parte dessa ordem, você tem que fazer a sua parte para que dê tudo certo na vida dos outros. Você não pode abrir mão do poder e deixar tudo uma zona, se isso é uma obrigação sua, uma responsabilidade. E isso vai até as funções mais elevadas aí de poder humano. Tá? Então o problema aqui de renunciar ao poder, que é a coisa mais importante de todas, é o seguinte, gente. Você deve renunciar ao poder que seja uma ambição sua, uma coisa do seu coração, uma invenção do seu coração. Isso aí você deve renunciar. E se você fizer isso, você vai ser mais feliz, porque as bênçãos de Deus vão cair mais poderosamente na sua vida e também as pessoas ao seu redor vão ser beneficiadas porque elas vão ser libertas da escravidão da sua ambição, da sua ambição de poder. Tá? Aqui nós temos que fazer uma ressalva, que é o seguinte: a ambição ela é uma coisa meio complicada, porque espiritualmente falando ou moralmente falando, ela é neutra na verdade. Tá? Então você pode ter uma situação em que você queira alguma coisa, tá? Como por exemplo, você quer comprar um carro, tá? Um carro novo. Esse tipo de ambição ela é neutra, porque você querer comprar um carro novo não é nem bom nem ruim. A questão é o que você precisa fazer para comprar esse carro. Se você trabalhou de forma honesta, não prejudicou ninguém, não quis passar por cima de ninguém e não quis ter poder sobre os outros seres humanos só para ter poder, para se exibir, para se vangloriar ou simplesmente para ter mando sobre as pessoas porque você gosta de ter poder sobre elas, então não tem problema. Você faz o seu trabalho, ganha o seu dinheiro, compra o seu carro novo, a sua casa nova, a sua viagem, faz o que você quiser. Tá? Então eu não estou falando que toda ambição é ruim. Eu estou falando que a ambição de poder é ruim. No sentido de você querer especificamente que o resultado que você almeja seja obtido custe o que custar. É isso que acaba com você espiritualmente. É isso que faz você se aliar ao diabo. Quando ele começa a falar assim, então, você quer isso aqui, só que para você ter isso aqui que você quer, você precisa prejudicar alguém. Você precisa fazer um mal a alguém. Que na verdade você não vai nem chamar de mal, porque a mentira começa a se desenvolver aos poucos, né? Então no começo é assim, ah, mas você merece, e fulano não merece, você é melhor do que fulano, porque não sei o quê, porque é a meritocracia, blá blá blá. Aí você vai indo, vai se enrolando, papapá, quando você vai ver, você tá matando o outro, esganando o outro para ter poder, porque isso é justo. Né? Porque a lei da selva é essa. Tá? Eu não sou contra a meritocracia. Só que a meritocracia até o fim vira a lei da selva. A lei da selva é o quê? Você vai lá e mata o outro e pega o lugar dele, pega as riquezas dele, rouba a mulher dele, sei lá. Né? Então você tem que pôr limites nisso daí. Entendeu? Você tem que entender que qual é o limite da ambição. O limite da ambição é a lei do amor. Ou seja, eu não posso ter uma ambição de poder que viole o amor a Deus. Ou seja, eu não posso colocar nada acima de Deus. Tá? Não posso colocar nada no lugar dele. Nem poder, nem dinheiro, nem nada. Nenhuma experiência nesse mundo. Nem em lugar nenhum. Né? E o amor ao próximo. Tá certo? Você não pode deixar que a sua ambição de poder faça você violar a lei do amor, indo contra o amor ao próximo. Tá?
Então, não tem livro de regrinha. Não adianta você falar para mim, fala para mim aí o que é permitido, o que é proibido. Isso não existe, gente. Isso não existe. Você é um ser humano criado com uma sofisticação espiritual tremenda. Para quê? Para que você tenha um relacionamento com Deus, peça o discernimento do seu coração e o Espírito Santo vai dizer para você o que você deve fazer. E principalmente o que você não deve. Porque é muito claro para uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, tá? É muito claro quando você está fazendo uma coisa errada. Existe um negócio que chama o temor do Senhor. Sabe o que é temor do Senhor? É o medo de fazer o mal. E sabe como ele funciona? Ele é quase instantâneo. Se você está com Deus o tempo todo, vivendo na presença dele, e você vai vivendo a sua vida com alegria, porque você está diante de Deus, você está alegre, porque você está em paz. Porque ou você está bem ou você vai ficar bem, porque você acredita que você vai ficar bem por causa de Deus. Então está tudo bem o tempo todo, né? Está sempre bem com ele. Daí você vai fazer alguma coisa que você não sabe se é bom ou não. Só o fato de não saber já te põe de cabelo em pé. Você fala, peraí, o que é isso aqui? Estou na dúvida. Então você aumenta o seu discernimento, que já tem um certo discernimento constante, né? Se você vive com Deus, é assim que funciona. Você já tem um certo discernimento constante. Quando você vai se meter numa coisa que você não sabe se é bom ou não, você aumenta ainda mais o discernimento. Você fica atento, alerta. E aí quando você começa a fazer merda, você já sabe que você está fazendo merda. Na hora. Deus está falando com você. Isso aqui é ruim. Não faça isso. Fuja disso. Fuja do mal. Como diz a Escritura. Fugir do mal. Eis a inteligência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá? Ó, temos um carro aqui passando. Tá? Participação aqui de alguma pessoa. Algum. Ó, estão até olhando para mim. Tudo bem? Gente louca. Ou achando que eu sou louco, na verdade. Então é o seguinte. Deu para entender o que eu falei do discernimento? Tá? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá certo? Então não se meta. Se você tem uma ambição que você não sabe se é boa ou não, pergunta para Deus. Sinceramente, pergunta para Ele. Eu duvido que você não vai saber a resposta em 24 horas. Vou dizer 48. Tá? Vamos supor que o seu coração é um pouco lerdo, tá meio engessado aí, tá meio. Sei lá. Dá 48 horas para Deus, pelo menos. Duvido que você não vai ter a resposta. Você pode falar, não tem a resposta, mas se o seu coração está fechado, engessado, travado, petrificado, congelado, isso não é problema de Deus, não. Você que tem que resolver o seu problema com ele primeiro. Não adianta falar, Deus não me dá o discernimento. Você está querendo mesmo? Você tem um relacionamento com Deus ou você está fingindo que tem um relacionamento? Tem que tomar cuidado com tudo isso, tá, gente? Vamos lá. Então, isto quer dizer que a libertação cristã verdadeira é uma ação divina que faz uso da consciência humana para levar as pessoas que são amigas de Deus a uma solução contra a escravidão criada pelos atos ancestrais de usurpação contra o amor divino. É a rejeição da tradição e das justificativas dos costumes de opressão das vítimas dos vários esquemas de poder instalados neste mundo decaído. Então você começa a ter discernimento, Deus começa a te mostrar, olha, tá tudo errado nesse mundo. Por isso que eu digo que se você é uma pessoa que pode estar meio deprimida, né, pode estar meio desanimada, não se encaixa em lugar nenhum nesse mundo, não se sente pertencido a esse mundo, isso é muito bom espiritualmente. É um ótimo sinal. Tem pessoas que se sentem desmotivadas nesse mundo, desanimadas, e elas vão lá no psiquiatra pegar remédio. Remédio para ansiedade, remédio para depressão, remédio para dormir, não sei o que. Gente, meu Deus do céu, vocês estão querendo desligar o seu coração? Presta atenção no sinal que você está recebendo. Se você tem um relacionamento com Deus, ele sinaliza para você que esse mundo não presta. E aí é lógico que se você não sabe o que fazer, você fica desesperado. Tá? Porque você vai perceber que tem muitos problemas, você vai sentir que tem muitos problemas, muitos. Você vai começar a arrumar problema em tudo quanto é lugar. E geralmente, quando a pessoa já busca isso, já tem uma certa predisposição a isso, isso já é desde criança. Geralmente as pessoas vão endurecendo com o tempo. É assim que funciona. A pessoa vai ficando mais velha e vai ficando pior, né? Mais afastada de Deus. Não se afasta, não. Não se afasta, não. Deus está mostrando que não presta. Recebe a mensagem. Recebe. Fala, Senhor, eu quero saber. Eu quero saber, mas eu quero saber tudo. Ou seja, não quero só o problema, eu quero a solução também. Né? E aí você vai ver que a solução é justamente como eu falei. Você ser fiel à lei do amor e abrir mão do poder quando ele for uma ambição desmedida, né? Que não tem nada a ver com Deus. Tá?
É interessante você pensar o seguinte, tá? Uma observação que eu vou fazer para vocês. A opressão, ela é um costume humano. Esse mundo jaz do maligno desde Adão e Eva, ou do homem das cavernas, aí como você quiser acreditar, desde o início. Tá? Então o que quer dizer isso? Quer dizer que a cultura na qual nós nascemos já é uma cultura que prestigia o poder que o ser humano tem, e a escravidão e a opressão sob todas as formas. Então, o costume humano, a tradição humana não presta. Não presta. Você tem ideia do trabalho que eu, Rodrigo Sevilha, estou dando um testemunho aqui para vocês agora. Vocês têm ideia do trabalho que eu tive para me dar conta disso? Quantos anos, passaram-se 2 décadas eu tentando entender as coisas de acordo com a filosofia, tentando entender as coisas de acordo com a religião, e vendo essa porra não funciona, essas coisas não funcionam, mentira aqui, mentira ali, não funciona isso, não funciona aquilo. Gente, eu levei pelo menos umas 2 décadas para perceber que toda a tradição humana não presta. E é um processo psicologicamente desafiador, sabe? Porque você começa a achar que você tá ficando louco, porque não é possível que tá todo mundo errado e eu que tô certo. E na verdade não é assim. As pessoas fingem que elas acreditam na tradição. Na verdade, elas não acreditam tanto, não. A maioria das pessoas está brigando com os problemas do mundo, tanto quanto você. Só que elas se acomodam, elas fazem uma solução de compromisso, entendeu? Uma solução política, digamos assim. E quando você não quer fazer isso, você começa a se comportar de um jeito diferente, você começa a achar que você está louco. Mas estamos tudo junto no mesmo barco. A diferença é que se você busca o discernimento, você percebe com mais clareza o que os outros estão fingindo que eles não perceberam. Mas eles perceberam sim. Só que eles fingem que não porque eles não aguentam lidar com o problema. Que é realmente terrível. Né? Então, assim, dá muito trabalho você perceber que toda a tradição humana não presta, é desmoralizante, porque as pessoas idolatram a família e elas começam a ter problema com isso aí, idolatra a igreja, a religião, idolatra a cultura humana, os livros, enfim. É um processo desmoralizante muito, que pode ser muito doído e muito complexo. Eu lutei durante, como eu falei com vocês, 2 décadas, né, para chegar numa conclusão. Graças a Deus, hoje eu estou satisfeito com a solução que Deus me deu, mas eu nunca fui muito participante de tradições, não. Eu sempre fui meio solto, por assim dizer. Eu imagino a dificuldade, se eu levei 20 anos sendo uma pessoa já bem livre, no sentido de participação de grupos, porque eu nunca consegui participar de grupo humano, né? Sempre achei que grupos emburrecem. Não sempre, né? Grupos organizados, com regrinhas, aquela coisa de time, sabe? Nós estamos no time certo. Nós podemos formar um grupo de estudos aqui. Esse canal é isso, é um grupo de estudos. A gente pode se reunir aqui na internet ou pessoalmente, ao vivo e a cores, não tem problema nenhum. Seres humanos se juntarem para fazer coisas que eles gostam, juntos. O problema é quando eles acham que eles estão no grupo certo e estão com a razão. E aí vai apodrecendo, vai piorando. É uma merda, entendeu? E eu nunca fui bom por esse negócio de grupo. Eu acho que isso me ajudou. Você imagina uma pessoa que está metida até a goela nesse negócio, até o pescoço nesse negócio de tradição. É muito complicado, desmoralizante. Mas não tem jeito, tá? A verdade é a verdade. Se for assim, vai ser assim. Tá? Então você tem que entender que Deus vai querer que você rejeite o poder das tradições. Não quer dizer que você vai fazer guerra contra as tradições. Você não precisa fazer guerra contra o diabo, guerra contra as tradições. A guerra está no seu coração. Você precisa você ser fiel a Deus e ao amor. Tá? Se você fizer isso, está certo. Está tudo resolvido. Aí você vai sair da tradição, é a tradição que se lasque. Tá? Você não precisa fazer guerra contra o mundo. Jesus falou, né? No mundo vocês vão ter tribulações. Vocês vão ter que passar por tudo isso, distinguir tudo isso, enfim. Escolher o bem não é fácil, né? Mas fiquem tranquilos, porque eu venci o mundo. Jesus falou isso aí para nós. Ele falou assim: no mundo vocês vão ter tribulações, mas não se preocupem, porque eu venci o mundo. Ou seja, essas coisas todas, tradições e tal, deixa que Deus vai destruir. Tá? Já está destruindo. Não se preocupe. Se preocupe com a sua vida, com o seu problema para resolver. Porque ninguém vai obrigar você ou forçar você a ser salvo por Deus. É você que vai ter que querer. Então é isso que é a sua responsabilidade. Tá bom? Vamos lá. Podemos identificar dentro deste processo como um todo ao menos 3 grandes eras de libertação do ser humano. Primeira era libertação dos escravos.
era da emancipação dos servos, tratados como posse material de seus proprietários, de modo que possam vender seus serviços conforme desejarem, algo que não diminui a escravidão da maldição, mas retira ou atenua uma escravidão adicional do poder humano. Então, qual que é a primeira era da libertação cristã, do discernimento espiritual? O ser humano libertar os escravos. Aí você vai falar, qualquer comunista marxista pode chegar aqui e falar, mas como assim, se nós ainda temos que trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar para os ricos, né, para sobreviver, para ter uma vida boa. Então, o que acontece aí é o seguinte, né, meus amigos marxistas, comunistas. Acontece que essa escravidão aí é outra. Essa não é a escravidão do sistema capitalista, essa é a escravidão da maldição. Porque você tem um corpo que precisa comer para sobreviver. Então você precisar de recursos que são escassos, você precisa trabalhar para sobreviver, é um problema que o Homem das Cavernas já tinha, sem capitalismo. Tá? Se o capitalismo mudou alguma coisa, você quer saber? Tornou mais eficiente o trabalho humano. De modo que você pode fazer só uma participaçãozinha assim na sociedade e você é servido pela sociedade inteira, com os vários serviços e produtos que tem. Ah, mas tem a desigualdade. Isso é outro problema. Tá? Se você quer mesmo a libertação, você tem que ir contra a usurpação humana que produz a maldição. Então isso aí é o pacto Ouroboros. Tá certo? Por isso que é hipocrisia. Quando chega um comunista, um marxista, seja o que for, socialista, diz assim, nós temos que libertar os pobres. Não, os pobres têm que libertar a si mesmos. Para de colocar gente miserável nesse mundo. Os ricos não estão melhor quando eles colocam filhos no mundo. Mas os pobres estão um pouco pior, dá pra entender? Quer dizer, tudo maldição. Tudo não presta. O pacto Ouroboros é ruim para todo mundo. Não é ruim pros pobres e bom pros ricos. É ruim para todo mundo. Agora, você quer libertar os pobres? Ensina para eles a imitar Jesus Cristo. Ao invés de colocar mais gente nesse mundo aqui, seguir a Deus Pai, buscar a Deus Pai, Criador de todas as coisas. E a lei do amor. Tá certo? Essa é a verdadeira solução para o problema da. Não adianta você querer resolver desigualdade social na base da violência, na base do poder político. Se você quer na base da consciência e do esclarecimento, não tem melhor do que Jesus Cristo, que liberta todo mundo. Mas nós vamos chegar aqui ao terceiro passo, esse aqui. Tá? A primeira era, então, a libertação dos escravos. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, no começo, né, da disseminação da cultura cristã, em Roma, né? Inclusive o pessoal que é nazista até hoje acha que o problema dos judeus é que eles infiltraram Roma com o comunismo, entre aspas, na forma da seita cristã, para desfazer o poder romano que era baseado na sociedade de escravos. Né? É uma teoria da conspiração, que você pode acreditar nisso se você quiser. O que eu entendo é o seguinte, é melhor a gente viver sem escravidão, não é? Ou você gosta disso? É uma escolha sua. Lembrando que se você é a favor da escravidão, você tem que tomar cuidado que você pode ser um escravo e não o senhor de escravos, tá? Lembre-se sempre disso. Então vamos lá. Aliás, isso acontecia. Tá? Você podia ser senhor de escravos num lugar lá, mas você faz guerra com outro lugar, com outro país lá, os caras invadem a sua terra, domina você, você vira escravo. Você era senhor de escravos e agora depois vira escravo. Então você tem que ser contra essa porcaria. Tá bom? Então, o ser humano, ele continua escravo da maldição porque ele já nasceu nesse mundo. Aí é outro problema. Mas ele escravo da maldição, pelo menos ele pode escolher o quanto que ele vai trabalhar, para quem que ele vai vender o serviço dele ou não. Tá bom? Inclusive, se ele não quiser trabalhar e quiser morar na rua e viver de forma como um indigente, marginalizado socialmente, ele pode. É uma opção que a pessoa tem. Tá? Isso é liberdade. Quem quiser trabalhar mais, trabalha mais. Quem quiser trabalhar menos, trabalha menos. Quem quiser ganhar mais dinheiro trabalhando mais, ganha mais dinheiro trabalhando mais. Quem não quiser, não precisa, pode ganhar menos, viver com menos. Quem não quiser trabalhar nada e não ganhar nada, também vai morar na rua. Sei lá, entendeu? Se vira. Não tem obrigação de ninguém a servir a ninguém de forma compulsória. Tá? Segundo nível, libertação das mulheres. Era de emancipação das mulheres, principalmente de seus papéis de esposas e mães, de modo que possam escolher o seu destino com maior autonomia, inclusive, principalmente, dos papéis familiares, se desejarem, mas sem que sejam forçadas a nada e sem que sejam diminuídas caso escolham viver alheias ao que é tradicionalmente esperado delas. Nós estamos vivendo no começo dessa era, a libertação das mulheres.
Então é um processo longo, pode durar muito tempo, o mundo pode até acabar antes disso acontecer. Mas qual que é esse segundo passo? Libertamos os escravos. Agora as mulheres têm que ser libertadas. Isso quer dizer que a mulher, se ela quiser ser mãe e se ela quiser ser esposa, ela pode. Mas tem que ser uma opção dela. Ela tem que chegar com os miolos dela, com o coração dela e chegar assim: eu resolvi que isso é que é a melhor coisa para minha vida. Eu vou ser uma esposa, vou arrumar um marido e eu vou ter filhos. Tá bom. É isso que você quer fazer? Problema seu agora. Problema seu. Se você resolveu ser esposa e mãe porque você quis, ninguém te obrigou a isso, a sociedade não te empurrou nessa direção, porque antigamente era assim. Antigamente a mulher que não casava e não tinha filho era prostituta, ou virava freira, certo? Entrava num convento, ou era considerada uma prostituta, uma vagabunda. Era assim que era. Aliás, era assim não. Ainda existem muitos lugares do mundo hoje que a mulher é tratada desse jeito. E eu não estou falando só outros lugares, tipo outros países, não. No Brasil mesmo, se você vai lá no interior, numa roça bem atrasada no sentido do progresso moral e material, inclusive, as pessoas ainda pensam assim. E tem muito conservador tradicionalista que acha isso lindo, maravilhoso. Né? Então é o seguinte, é uma luta. Tá? A liberdade, ela não é contra certas escolhas. A liberdade, ela está acima disso. Então a questão é a seguinte, como eu falei aqui, não falei da libertação dos escravos, vamos supor que um cara resolveu trabalhar que nem um condenado, que nem um miserável para ganhar dinheiro. Porque ele quer ganhar dinheiro, porque ele quer ficar rico. E ele resolveu trabalhar 14 horas por dia. Ele pode fazer isso? Ele pode. Ele está se escravizando a si próprio, você percebe? Pelo dinheiro. É isso que ele está fazendo. Ele está escravizando a si próprio. Problema dele. Então, é que nem um negócio bom, vamos por partes aqui. No caso do escravo é isso aí, tá? O cara não é mais obrigado a trabalhar em nada se ele não quiser. Só trabalha se quiser. E se quiser se escravizar bastante, trabalhar bastante em troca de dinheiro, ele pode se matar de trabalhar se ele quiser. Ninguém tem nada com isso. É a liberdade dele. Nós temos que ser a favor dessa liberdade. Se a pessoa vier te perguntar, mas você acha que eu devo me matar de trabalhar para ganhar dinheiro? Eu vou dizer não, não deve não. Não deve não. Você tem que ter um equilíbrio nisso aí. Tá? Também acho que não trabalhar nada e ter uma vida muito ruim não é legal. Eu acho que o trabalho pode te ajudar a ter uma vida mais tranquila, né? Mas também acho que você não deve se matar de trabalhar, não. Eu sou contra essa ideia. Mas se alguém perguntar a minha opinião, e a minha opinião não é a lei, tá? Eu posso dar os argumentos de credibilidade, as minhas razões de credibilidade para achar que tem que ter um equilíbrio nisso aí. Mas se a pessoa quiser se matar de trabalhar, pode. Assim como se o outro não quiser trabalhar nada e morrer de fome na rua, também pode. Porque a gente tem que ser a favor da liberdade. A liberdade é assustadora, por quê? Porque ela põe o ser humano na sua realidade. Né? A liberdade assusta porque ela é uma realidade humana assustadora em si mesma. Quer dizer que cada um vai decidir o seu destino. Olha que coisa tremenda, né? E é assustador, porque a gente quer botar tudo em ordem, né? Mas não tem esse negócio de tudo em ordem. Você manda na sua vida e o seu vizinho manda na vida dele. Assim como você não quer que o vizinho mande em você, você também não tem que querer mandar na vida do vizinho. E isso começa não julgando ele, não julgando as decisões dele. Você pode julgar uma decisão no sentido de achar que ela não é prudente. E se colocando no lugar da pessoa dizer, eu não faria isso. Tá? Mas não julgando no sentido de dizer, fulano, ele merece o pior, tem que se lascar mesmo, bem feito. Não desejo o mal de ninguém. Não julgue nesse sentido. Tá? O máximo de julgamento que você pode ter é o da prudência de ver uma decisão que uma pessoa toma e falar assim, eu não faria isso, por exemplo. Tá? Então, o cara quer trabalhar, até se matar de trabalhar para ficar rico, entre aspas, né? Deixa ele. Mulher, ela quer ser esposa e quer ser mãe, deixa ela. Tá? Sabe por quê? Quem vai pagar por isso é ela. Quem vai ter que lidar com as consequências dessa decisão é a própria mulher. Você entendeu? Deixa. Não tem problema. Quer dizer, não é que não tem problema. Se tiver, quem vai pagar por isso é a própria mulher. Então, essa libertação é a seguinte, né? A principal coisa é que hoje a mulher ela pode decidir fazer como o homem. Então, o homem sempre pôde ser solteiro. Né? Tá certo que em alguns lugares ainda é mal visto até hoje. Também um pouquinho. Mas liberdade o homem tem. Né? De manter lá a sua vida e não ter família e tá tudo bem. A mulher também tem que ter o direito a isso aí. Tá bom?
sem que ela precise virar uma freira. Se ela não quiser virar freira, não tem problema. Tá? Esse é o ponto. Só que essa fase aqui a gente ainda está nela. Então é interessante você notar como a opressão é mais clara no primeiro caso e menos clara no segundo. Porque nós estamos no meio desse processo histórico. Então você vê, a libertação dos escravos. Para qualquer um que viva no nosso ambiente atual aqui no Ocidente, no Ocidente moderno, né? Entre aspas, qualquer um de nós rapidamente diz que a escravidão é um erro. É isso. Então se você descobre que o seu vizinho tem gente no porão da casa dele que fabrica lá alguma coisa para ele, né? Numa fábrica clandestina no porão dele, e que essa gente não tem o direito de sair da casa dele, não ganha dinheiro, não tem direito a nada, ele só dá um prato de comida lá e obriga essas pessoas a trabalhar 20 horas por dia para ele, você sabe que isso está errado. Não, você não precisa pensar muito a respeito, entendeu? Para chegar à conclusão de que isso aí é errado. O ser humano não deve ser comprado, não deve ser vendido, e ele não deve ser forçado a trabalhar para ninguém. Tá bom? Então, isso não é claro? É claro. Por quê? Porque já faz 2000 anos que nós estamos nessa, filhão. Presta atenção. Presta atenção, gente. Já faz 2000 anos que nós estamos nessa história. Então agora acostumou. E ainda assim tem lugares que o ser humano ainda é escravizado. Na África, em alguns lugares do Oriente Médio, na Ásia. Tá? E aqui mesmo, não tem boliviano escravizado aí para fabricar em fábrica de tecido, em fábrica de roupa clandestina? No Brasil. No Brasil tem. Acho que é boliviano, paraguaio, peruano, sei lá, esse pessoal que vem de locais que eles têm uma vida muito ruim. Ou até gente que vem do Nordeste, agora acho que tem menos isso, antigamente tinha mais. Gente que vem do Nordeste para ganhar a vida em São Paulo, porque lá tá muito ruim, chega aqui, a oportunidade que eles encontram é um bom filho da puta na vida deles, que escraviza eles a vida inteira. Né? Então, o Ministério Público do Trabalho no Brasil pode entrar lá para ver o trabalho deles, o serviço deles, eles ainda encontram o serviço escravo. Né? Que eles falam análogo, às vezes condições análogas à escravidão, e às vezes é trabalho escravo mesmo. Então ainda existe. Mas moralmente, o juízo que a gente tem é de que isso é absurdo, imediatamente. Não precisamos conversar muito sobre isso. Então, veja que interessante. No caso das mulheres já não é assim. Ainda tem muita discussão porque não estamos no meio do processo. Então muita gente fala assim, não, a mulher ela tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser mãe, senão ela não presta, senão ela vai se perder. Ela vai, sei lá, entra na internet aí e procura. O papel da mulher na sociedade, o que a mulher deve fazer, o destino da mulher, enfim, você vai ver. Muitas mulheres falando para as outras que é isso aí, minha filha. Se você não casar e não tiver filho, você tá fodida. Você vai ser infeliz o resto da sua vida. Você vai se arrepender amargamente. Isso fica ameaçando as meninas. Tem homens e mulheres que ficam ameaçando as meninas, dizendo: olha, se vocês não arrumarem um marido, não tiver filho, vocês estão fodidos, vocês vão ficar deprimidas, recalcados o resto da vida. Vai virar aquela tia chata que ninguém quer ser. Isso não tá certo, gente. Você não pode oprimir as pessoas desse jeito, falando assim, ó, tá aqui o seu destino, se você não fizer o que eu tô te mandando, você tá fudido. Isso não é sabedoria. Isso é ameaça. Isso é violência. Deixa a mulher decidir. Ela pode acreditar nisso se ela quiser, mas tem que dar liberdade para ela. E liberdade quer dizer você não julgar se ela tomar uma outra decisão. É isso. Terceira libertação. Terceira fase da libertação. Libertação dos filhos. Era de emancipação dos filhos pelo reconhecimento dos direitos dos não concebidos de serem poupados do nascimento em condições amaldiçoadas e de serem criados por uma autoridade legítima em circunstâncias adequadas ao que merecem. Esse aqui a gente mal começou. Então, por isso que todo mundo vai estranhar isso daqui. A maioria dos seres humanos vai estranhar muito e vai achar que você está completamente perdido, ficou louco. Você ficou louco, né? Quem é religioso vai achar que você está com o capeta, que você virou um gnóstico, um apóstata, herege, vai querer te matar, se for o caso, tá? Por quê? Porque a reação é mais violenta, né? Porque é aquilo que eu falei, né? A opressão, ela se aplica a todos esses casos, mas ela é mais clara quanto mais antiga é a fase de libertação. Então a opressão dos escravos, obviamente, é uma coisa ruim. Ninguém gosta de oprimir os escravos, mas é uma ideia já condenada, claramente. Mas e a opressão das mulheres? Já não é bem assim. Tem muita gente, mulheres e homens, que acham que a mulher tem que ser colocada no lugar dela mesmo, tem que ser colocada na linha dela. Senão ela perde valor. O valor que ela tem é aquele ali, de ser esposa e mãe. Então tem uma discussão da opressão. Não é isso?
por exemplo, as feministas, uma amostra de como esse debate moral ainda está no meio, ou até iniciando ainda, né? É que as feministas mesmo ficam confusas, né? Porque elas são a favor da libertação, mas elas não sabem para quê. Porque não tem um fundamento espiritual, né? Isso aqui que eu estou falando tem tudo fundamento espiritual. O fundamento disso aqui é a libertação que Jesus Cristo veio nos ensinar com a lei do amor. E as mulheres estão, as feministas, né, estão perdidas nisso aí, a maioria delas, né? Eu não posso dizer por todas, porque eu não conheço todas também. Né? Pode ter algumas que têm uma noção mais profunda. Mas a maioria delas se perde na luta contra os homens, tá? Que não é contra os homens que as mulheres têm que lutar, é contra a escravidão dentro do coração delas mesmas. É mais profundo e complicado, e eu não vou ter tempo de explicar aqui em detalhes isso aí, porque eu já fiz vídeo a esse respeito. Quem quiser saber, vai lá e procura qual que é o título. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que tinha alguma coisa a ver com por que as mulheres leem mais do que os homens e por que isso é importante. Lá eu tratei do feminismo com mais detalhes, né? Mas enfim, a opressão da mulher já não é tão clara quanto a opressão dos escravos, moralmente falando. E a opressão dos filhos, para a maioria dos seres humanos, é invisível, não existe opressão dos filhos. A maioria dos seres humanos ainda acredita que você ter filhos é você fazer um serviço para eles. Você está favorecendo a eles porque você está dando a vida a eles. Então essa presunção humana de achar que pode ficar dando a vida a seu bem, né, ao seu livre-arbítrio, né, ao seu bem entender, isso ainda é muito enraizado, essa opressão. Não parece opressão para a maioria dos seres humanos. E essa aqui eu acho que o mundo vai acabar antes de acontecer essa libertação. Quem quiser pesquisar sobre o tema, pesquise sobre o antinatalismo. Tá? Os meus livros tratam disso em parte, tá? Tanto a monodofilia quanto a coruscância. E eu gravei um vídeo recentemente, semana passada, você pode procurar no canal e você vai achar. Um vídeo em que eu falo especificamente do, do antinatalismo sob uma visão cristã. Tá gravado o vídeo, tá lá, tem pessoas assistindo, tá até tendo mais visualizações do que o normal para os meus vídeos, né, porque o canal é bem pequeno ainda. Vá lá e assista, né, para entender o tema, né, o detalhe do tema. O pessoal que é antinatalista, eles lembram as feministas. É um pessoal que a maioria deles está confusa. Eles percebem que tem alguma coisa errada, mas não sabem resolver o problema. Né? Então eles ficam numa filosofia moralista, assim, utilitarista, bem fraquinha, sabe? Mas é só o começo, né? Então, se o mundo não acabar antes e o ser humano tiver tempo de ter progresso moral suficiente, a opressão das mulheres vai acabar e vai ser erradicada como a dos escravos, né? Pelo menos na moralidade comum. Então vão ter pessoas ainda que vão ser perversas, né? Assim como tem pessoas que ainda têm escravos hoje, vão ter pessoas também que vão querer oprimir as mulheres e vão querer ter filhos também. Né? Mas eventualmente até a libertação dos filhos vai ficar clara. Essa aqui é mais complicada porque é a peça central, é o eixo central de domínio do diabo nesse mundo. Né? É o próprio fundamento do pacto Ouroboros é a procriação humana. Então esse poder aqui que o ser humano tem de procriar, botar mais gente nesse mundo aqui, esse vai ser o último poder que o diabo vai querer entregar. Esse ele não vai querer largar, porque ele depende disso. Para sobreviver, ele depende disso. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes, porque o vídeo já está ficando longo e eu preciso encerrar, mas que fique claro aí para vocês, tá? Isso aqui vai dar trabalho, esse último vai ser muito difícil. A maioria das pessoas vai lutar contra por uma rejeição visceral e pessoas que falem sobre esse tipo de ideia da libertação dos filhos, né, da liberação dos filhos, vai ser tratado de forma muito hostil. Tá? Nós temos que estar cientes de que é assim que funciona o mundo hoje. Tá? E também temos que estar cientes do seguinte, né? O domínio do diabo chega a tal ponto de que o ser humano pode individualmente decidir não ter filhos, né? Mas sob a alegação de que nós temos que preservar a espécie humana ou sei lá o que, né? O diabo vai fazer os governos criarem safras de seres humanos. Não é na Matrix lá, que as máquinas cultivavam seres humanos, né? Pode ser uma coisa mais ou menos assim, ou que nem o Admirável Mundo Novo, né? Os governos têm material genético e eles ficam fazendo clones e fabricando seres humanos que o próprio governo vai criar nas novas sociedades. Né? Isso é uma coisa horrível, mas não é problema seu.
não é bom, mas não é tão ruim quanto você colocar uma pessoa no mundo e isso ser responsabilidade sua, entendeu? Então, é lógico que o diabo vai querer fazer isso aí ainda, né? Se o ser humano, porque o ser humano já está chegando nessa conclusão de maneira prática, tá? Não é uma coisa muito consciente, mas já é uma prática. Então, conforme você vai tendo mais meios materiais, você quer dar um destino melhor para seus filhos, né? Então, antigamente, se a pessoa tinha 20 filhos e morria metade, então o cara não estava nem aí. Hoje, não. Hoje as pessoas querem ter um, dois filhos, né, no máximo, para cuidar bem cuidadinho. Né? Mas, todos esses cuidados ainda não são suficientes para dar uma vida que realmente essa criatura merece, pela sua inocência, de não ter pedido para nascer nesse mundo. Né? Então, qual que é o fim disso daí? O próximo passo do progresso moral é de um filho por casal chegar a zero. Quando as pessoas que creem em Deus falarem assim, peraí, os meus filhos não precisam de mim para existir, porque tem um Deus que cuida delas, cuida deles. Né? É tão fácil acreditar nisso. E quem acredita em Deus pode acreditar nisso com muita facilidade. Tá? E é lógico, imitar Jesus Cristo. Né? Ele não cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Deus Pai não falou, eis o meu filho que me dá prazer, que me agrada em tudo. Então Jesus Cristo não teve filhos. É a exceção ou é a regra? Vocês têm que decidir. Se você é cristão, você tem que decidir. Jesus Cristo é a exceção ou é a regra para nós? Não devemos imitá-lo ou acha que ele é um caso esquisito que não tem nada a ver? E você faz como os antigos faziam antes dele? Tem que pensar em qual que você acredita. Quem é cristão? É claro que o Ouroboros, a antiga serpente do mundo, não deseja perder seu poder e pretende lutar contra o processo de libertação do ser humano, especialmente contra a última era da libertação dos filhos, a da liberação da descendência. Isso pode ser feito com desculpas humanitárias, em nome da defesa da espécie humana, ou algo assim, com a proposta de uma solução estatal, como por exemplo a criação de seres humanos por um sistema que colete o DNA da população, com essa finalidade de engenharia genética e social, como sugerido por Huxley em Admirável Mundo Novo. Mas esse já é um outro assunto para outro dia. Tá? Então é isso, minha gente. Eu quis falar aqui da libertação cristã, tá? Da moralidade cristã verdadeira, que é espiritual, que não tem nada a ver com a moralidade conservadora. Aliás, não tem nada a ver mesmo. Tá? Pela moralidade conservadora, as pessoas poderiam ter escravos. Né? Aí você fala, não, mas como cristão não. É verdade, como cristão não, mas como cristão também você não pode oprimir nem as mulheres nem os seus filhos. E aí, como é que é? Você está escolhendo? Então preste atenção. O cristão tem que decidir se ele quer ser que nem os judeus, muçulmanos e etc., companhia limitada, ou se ele quer ser igual a Jesus Cristo. As duas coisas ao mesmo tempo não dá, tá bom? Então é isso. Eu falei das libertações aqui. O vídeo já está bem longo. Obrigado por terem assistido. Acho que o vento não atrapalhou tanto o áudio. Eu sei que tremeu aí a câmera, me desculpem por isso, mas hoje nós estamos gravando em condições excepcionais. Acho que eu vou gravar talvez mais um ou dois vídeos hoje, nessas mesmas condições. E vamos em frente se Deus quiser, tá bom? Dúvidas podem deixar nos comentários, mandar e-mail para mim ou mensagem no grupo do WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima se Deus quiser. Tchau, tchau.